Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Salve. A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores. E por isso, todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedoria de sofredores. E quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que não sabem nada, e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer não adianta nada. É um saber de atrasados. É um saber que atrasa. É um saber que aumenta o sofrimento. E por isso, quanto mais sabe, mais sofrem. Não adianta nada o saber desse jeito no mundo. São as tais ciências desnecessárias. São as tais sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos, porque, do contrário, o sofrimento será cada vez maior. Então, a sabedoria da ciência nada sabe. A cultura racional traz uma nova cultura, uma cultura natural da natureza. É essa a ciência natural da natureza que nos livra do sofrimento. É esse saber que precisamos aprender. E hoje estamos nos aproximando de 13 de maio, dia da libertação dos escravos, e os nossos colegas aqui de mesa vão comentar um pouco desse dia. Porfírio. É verdade. O ser humano sempre viveu buscando com base naquilo que ele pensava que conhecia. E constituiu, assim, um saber que ninguém pode contestar, um saber de sofrimento. Sofre aquele que pensa que sabe, sofre aquele que acha que não sabe e sofre aquele que acha que o outro também não podia saber. Então o sofrimento é geral e essa é a constatação que nós temos na vida da gente. A cultura racional é de outro plano e no início nós não percebemos exatamente o volume da informação e do sentimento que ela nos dá, porque estamos arraigados, materializados, doutrinados, formados pelas concepções filosóficas, religiosas, científicas. A nossa base, no ponto de vista dos materializados, é uma base falsa. É uma base que não tem base. Por isso, nada, nenhum projeto nos leva a nada. Por isso tudo se extingue, por isso tudo termina. A cultura racional, ela tem a base do princípio de tudo. Então ela não se extingue, ela dá a eternidade para aqueles que estão no mundo material. A mudança é a coisa mais terrível que existe na casa da gente. Quando a gente muda de uma perspectiva de vida para outra, é muito complicado. Porque o avanço que o ser humano fazia, tanto na ciência, filosofia e religião, era um avanço sempre com base naquilo que já estava adquirido. O conhecimento adquirido é que promovia o avanço para uma nova forma de conhecer. A cultura racional, ela vem exatamente no caminho inverso. Ela não é adquirida pelo saber humano. Ela não é desenvolvida para o saber humano alcançar. Ela vem de cima para encontrar o ser humano. É diferente. A cultura racional, ela parte de cima para baixo. E a cultura humana adquirida no processo de lapidação de longos e longos milênios, ela é de baixo para cima. Mas o de baixo não tem base. Essa é a grande revelação que a própria religião, que as pessoas, às vezes, eu vou apenas parafrasear aqui a Bíblia, na questão da árvore da vida e a árvore do conhecimento, que a árvore da vida, as raízes estão em cima e não embaixo.
É só para dar essa referência do que eu estou insinuando dizer para aqueles que ainda não dominam ou ainda não conhecem bem a cultura racional. A cultura racional é de cima para baixo. E a cultura artificial, em todas as suas formas e manifestações, ela é de baixo para cima. Seria como que a árvore do conhecimento. Então, a cultura artificial, nós podemos associá-la biblicamente com a árvore do conhecimento, e a cultura racional, nós podemos tranquilamente associar com a árvore da vida. A árvore da vida, a base está em cima. Isso já estava sendo dito há milhares e milhares de anos. E as pessoas não levaram isso em consideração. E foi dito em tempos antigos, segundo o Racional Superior, mesmo no livro ele expressa isso, no Universo em Desencanto, foi dito que todos tinham raciocínio. E foi feita muita confusão em cima disso. Tem raciocínio, mas não podia usar, não tinha como usá-lo. Porque o raciocínio não é da cultura de baixo para cima. O raciocínio só funciona depois que a cultura de cima chega. Ou seja, se raciocínio é aquela partícula divina que todos têm na matéria, então só vai funcionar quando a energia que criou o raciocínio, que é Deus verdadeiro, colocar esta partícula para funcionar no terceiro milênio. Por isso é que a natureza tinha que evoluir, lapidar, amadurecer, desenvolver todas as formas de conhecimento, de baixo para cima, numa suposta base de conhecimento, de uma árvore que cresce do lugar que não tem base, mas ela cresce, que é o conhecimento humano. Filosofia, religião, arte, ciência. Tudo isso é um conhecimento que não tem base. Ou seja, é uma base que está embaixo, mas embaixo não tem base. A base está em cima. Foi necessário esse desenvolvimento criado pela natureza. A natureza criou esse desenvolvimento, criou as seitas, as religiões, a doutrina, a filosofia, a ciência. Foi necessário. Por que necessário? Porque através desses conhecimentos chegamos a descobrir que nada disso resolve. O sofrimento da humanidade não tem diminuído, muito pelo contrário. Cada desenvolvimento criado pela ciência, ele aumenta o sofrimento, ele não diminui o sofrimento. Seja qual for a tecnologia, seja qual for a religião, ela chega a um ponto que não vai mais adiante. O ser humano continua sofrendo por não conhecer as leis naturais da natureza, por ter seguido uma linha de desenvolvimento do artifício. Antes de começar esse artifício, já foi indicado que deveria seguir o natural. O natural é aquilo que não prejudica a nada nem a ninguém. Naturalmente vai chegar a hora. Se uma criança ainda está engateando, você não pode colocar ela em pé, que ela vai cair, vai machucar o joelho, vai machucar a cabeça. Assim é o ser humano. Ele não quis esperar o desenvolvimento natural da natureza para chegar hoje no terceiro milênio. Que sim, hoje no terceiro milênio, estamos sabendo, estamos conhecendo o conhecimento natural da natureza que nos prova e comprova que nós somos habitantes do mundo racional. Somos de energia cósmica, mas estamos materializados aqui nesse campo material. Temos dentro de nós, toda a filosofia também sabe disso, mas não quis esperar esse desenvolvimento. Não quis esperar que esse aparelho, que essa forma de matéria, chegasse a essa conclusão de que ele tem que esperar o desenvolvimento de cima, a ordem de cima para desenvolver embaixo. Não a ordem de baixo para subir. Esse não chega a alcançar o mundo de origem. A orientação tem que vir de cima. A orientação vindo de cima, aí sim, o conhecimento é necessário e preciso para uma humanidade se desenvolver. Mas chegou um ponto que ela não vai mais adiante, só vai para baixo. Professor Ortner. Quando falaram em conhecimento, é bom lembrar que o conhecimento, temos duas formas de conhecimento. O conhecimento das coisas, que é desdobrado em 4 doutrinas básicas, né? A filosofia mais antiga, a religião, arte e ciência. Ou seja, e
E o conhecimento das coisas também pode ser chamado de conhecimento indireto, porque são dados, chegam até nós através das academias. Então não é um conhecimento direto. Nós é que vamos lá e lá tem aqueles mestres que passam esse conhecimento, por isso, indireto. Então, conhecimento das coisas, através das doutrinas básicas, filosofia, religião, arte e ciências, são adquiridos indiretamente. Por outro lado, temos o conhecimento direto. Esse é o conhecimento da essência das coisas. E direto por quê? Porque é passado pelo divino. Então, aí entra a cultura racional. Ou seja, é um conhecimento igual ao outro? Não, diferente do outro. Porque é o conhecimento da essência das coisas. E quem envolve quem? Você e o divino. Não é a academia, só você e o divino. E daí... O divino verdadeiro, não o divino criado pelo conhecimento humano. É só para ressaltar isso. O divino verdadeiro, estamos falando do superior, né? O racional superior. E fazendo então o giro, que giro? Partindo da filosofia, passando pela religião, passando pela arte e fechando na ciência, aparece o espiritismo. Então o espiritismo é o giro. Em direção aonde? Ao ponto do conhecimento unificado, onde predomina amor e sabedoria. E é isso aí, gente. Diz no livro Universo e Desencanto, no primeiro volume da obra, ou seja, o Racional Superior afirma, no primeiro volume da obra, que o vivente equilibrado procura não se aborrecer, porque vê que nada adianta. Procura aprender a se despreocupar das coisas, que só dão maus resultados. Enfim, procura andar em dia com os ensinamentos do desencanto que aqui estão contidos, para ser sempre menos duvidoso e desconfiado, e reconhecer que não anda mais sozinho, que em todo lugar em que esteja, terá sempre a proteção do racional superior. Porfírio, você teve uma grande prova, não foi isso? Todos nós, né? Todos nós temos essas provas e comprovações. Dr. Carlos. Para complementar o assunto do programa de agora, na vertente lá védica, o conhecimento é dividido em dois, vidya e avidya. Vidya quer dizer conhecimento verdadeiro, avidya é não conhecimento. Esse não conhecimento é do pensamento, é do sofredor, porque é um conhecimento especulativo, de baixo para cima. E o verdadeiro, eles dizem que ele é revelado. Então, esse revelado, como a cultura racional é um conhecimento revelado dessa classe de conhecimento, ela desenvolve o raciocínio da humanidade, desenvolve o QI espiritual que todos têm. O mestre já falava isso lá na década de 80. A partir do ano 2000, aí tem cientistas cognitivos que já falam essa expressão QI espiritual. Então, aumenta a paciência, aumenta o discernimento da pessoa, mas é conhecimento revelado pelo divino, como o Horta estava falando, né? Via divino, e aí tem esses efeitos sobrenaturais do nosso verdadeiro natural, que é de cima. Para completar, a neurociência também faz uma divisão entre conhecimento implícito e explícito. E eles dão um exemplo de uma aranha, de uma espécie tal, que fabrica uma teia cujo fio tem uma resistência absurda, de tão grande que interessa para a NASA, para as indústrias fazerem uso dessa tecnologia que essa aranha faz. Mas eles dizem que a aranha só tem um conhecimento implícito, ela só sabe fazer a teia para conseguir o jantar. E o ser humano tem possibilidade de ter o conhecimento explícito, ou seja, saber que sabe.
No fundo, o conhecimento racional que a gente vai lendo e relendo e vai sentindo a energia racional, vai se revelando e no fundo da gente fala que é verdade. E que a gente já sabia e só não sabia que sabia, mas a partir dali a gente sabe que sabe. Então é o tal do empoderamento que a gente diz, né? Que aí no artifício gostam de falar. Eu não gosto muito da expressão, mas a gente sabe que sabe, entendeu? A nossa autoestima está sempre lá em cima, porque o raciocínio está sempre provando e comprovando, mostrando a base e a lógica do conhecimento racional. Leia Universo em Desencanto para seu equilíbrio e prolongamento da sua vida. Oswaldo. Deus existe. É um ser puro, limpo e perfeito. Deus é o racional superior, um racional superior a todos os raciocínios, um raciocínio supremo, habitante do mundo racional. Espero que você tenha gostado do programa. Se você gostou, dê um like. Salve e muito obrigado pela sua atenção.